Você já se perguntou por que algumas orações parecem ficar sem resposta? Já sentiu como se suas palavras estivessem batendo no teto e voltando para você? Hoje quero falar com você sobre algo que pode transformar completamente sua vida espiritual: a força de uma oração. O que acontece quando oramos não é apenas um exercício espiritual, é um encontro real com o Criador do universo. Pense nisso por um momento. Tiago 5,16 nos diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esta não é uma promessa vazia, é uma garantia divina. Olhe para a sua vida agora. Quais são as montanhas que parecem impossíveis de mover? Quais são as situações que tiram seu sono à noite? Essas são exatamente as circunstâncias que Deus está esperando que você traga diante dele em oração. Quando dobramos nossos joelhos em oração, algo sobrenatural começa a acontecer. Não é apenas sobre palavras, é sobre conexão. Você sabia que em Romanos 8, 26, 27, a Bíblia diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Isso significa que mesmo quando você não encontra as palavras certas, o Espírito Santo traduz seu coração para Deus. Já parou para pensar que sua oração não é apenas um pedido? É um ato de rendição. É você reconhecendo que não tem todas as respostas e que precisa de algo maior que suas próprias forças. Por que então tantas pessoas não experimentam o poder transformador da oração? Deixe-me compartilhar alguns obstáculos que talvez estejam no seu caminho. Falta de persistência. Jesus contou a parábola da viúva persistente em Lucas 18, 1-8, para nos ensinar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Quantas vezes você desistiu antes de ver a resposta? Motivos errados. Tiago 4,3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Suas orações estão alinhadas com o caráter de Deus ou apenas com seus desejos momentâneos? Incredulidade. Em Marcos 11:24, Jesus afirma: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. A dúvida é como uma nuvem que impede o sol de brilhar sobre você. Pecado não confessado. Isaías 59:2 revela uma verdade dura: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Há algo entre você e Deus hoje? Pare por um momento e reflita. Qual desses obstáculos está impedindo suas orações de terem poder? A Bíblia está repleta de exemplos dramáticos do poder da oração. Vamos olhar para alguns deles. Elias e a chuva. Tiago 5:17-18 nos lembra: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou novamente, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias não era um super-herói espiritual. Era alguém como você e eu. A diferença estava na sua fé e na sua disposição de orar com fervor. Daniel na cova dos leões. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. E quando foi lançado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Por quê? Porque, como Daniel 6:23 diz, nenhum ferimento foi encontrado nele, pois tinha confiado em seu Deus. Ana e seu filho Samuel. Uma mulher estéril orou com tanto fervor que o sacerdote Eli pensou que estava bêbada, mas ela estava derramando sua alma diante de Deus. E o resultado? Deus a abençoou com um filho que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Esses não são apenas personagens distantes em uma história antiga, são exemplos vivos do que pode acontecer quando oramos com fé e perseverança. E você?
Qual história de oração Deus quer escrever através da sua vida? O que faz uma oração ser poderosa aos olhos de Deus? Não é a eloquência das palavras ou a duração do tempo que passamos de joelhos. São estes elementos essenciais. Fé sincera. Hebreus 11:6 nos diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sua oração precisa vir de um coração que realmente acredita que Deus pode e vai agir. Humildade genuína. Em 2 de Crônicas 7:14, Deus promete: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O orgulho bloqueia nossas orações mais rápido que qualquer outra coisa. Persistência inabalável. Jesus nos ensinou em Lucas 11:9 e 10. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta. Note os verbos no tempo contínuo. Peçam, busquem, batam. É uma ação continuada, alinhamento com a vontade de Deus. 1 João 5:14 e 15 promete: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Pergunte a si mesmo: suas orações contêm esses ingredientes? Como podemos então tornar nossas orações mais eficazes? Como podemos experimentar essa força transformadora? Primeiro, estabeleça um tempo dedicado à oração. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Lucas 5:16. Se o próprio Filho de Deus precisava desse tempo dedicado, quanto mais nós. Segundo, ore a palavra de Deus. Quando você não sabe o que dizer, use as Escrituras como sua oração. Os Salmos são um excelente ponto de partida. Quando você ora a palavra de Deus, você está orando a vontade de Deus. Terceiro, pratique a gratidão. Filipenses 4:6 nos instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gratidão muda não apenas sua oração, mas também seu coração. Quarto, ore em comunidade. Mateus 18:20 promete: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Há um poder especial na oração compartilhada. E, finalmente, espere respostas. Muitas vezes oramos e seguimos em frente sem realmente esperar que Deus responda. Mas a oração eficaz inclui a expectativa de que Deus não apenas ouve, mas também age. Você já viveu situações que pareciam totalmente impossíveis? Momentos em que todos os caminhos pareciam fechados? Pense em Israel diante do Mar Vermelho, exército egípcio atrás, mar intransponível à frente, sem saída humana possível. E o que aconteceu? Êxodo 14:15 e 16 registra: o Senhor disse a Moisés: por que clama a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem pelo seco. Deus abriu um caminho onde não havia caminho. Ou pense em Ezequias, que recebeu uma sentença de morte. O profeta Isaías lhe disse: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. 2 Reis 21. O que Ezequias fez? A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O resultado? Deus acrescentou 15 anos à sua vida. Sua situação não é diferente. As mesmas circunstâncias impossíveis podem ser transformadas pelo poder da oração. Que montanha você precisa que Deus remova hoje? Que mar precisa ser dividido na sua vida? Neste momento quero que você faça uma pausa. Feche os olhos por um instante e pense: qual é a maior necessidade do seu coração hoje? Qual é a situação que parece impossível? Agora, vamos juntos levar isso diante de Deus em oração.
A Bíblia diz em Mateus 18:19: Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Eu creio que há poder quando concordamos em oração. Eu creio que Deus está ouvindo agora mesmo. Mas sabe qual é o maior milagre da oração? Não é necessariamente a mudança das circunstâncias. É a mudança que ocorre dentro de nós. Paulo experimentou isso quando orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho na carne. A resposta que ele recebeu não foi a que esperava. Deus disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A oração transformou Paulo, não necessariamente sua situação. Às vezes, oramos pedindo que Deus mude nossas circunstâncias, mas Ele está mais interessado em usar essas circunstâncias para nos mudar. Ele quer fortalecer nossa fé, aprofundar nossa dependência dEle e transformar nosso caráter. C.S. Lewis disse uma vez: a oração não muda a Deus, mas muda quem ora. Há uma profunda verdade nisso. Quando você ora, está se abrindo para ser transformado pelo próprio Deus. Está permitindo que Ele trabalhe não apenas na sua situação, mas no seu coração. Permita-me orar por você neste momento. Pai Celestial, venho diante do Teu trono de graça hoje, trazendo cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces cada coração, cada necessidade, cada montanha que parece impossível de mover. Deus, para aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, eu peço Tua intervenção divina. Para aqueles que estão lutando com relacionamentos quebrados, peço Tua restauração. Para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, peço Tua provisão. Mas acima de tudo, Senhor, peço que fortaleças a fé de cada um que ouve esta oração. Que eles saibam que Tu és o Deus do impossível, que nada é difícil demais para Ti. Ensina-nos a orar como devemos, com fé, humildade e persistência. Ajuda-nos a alinhar nossos corações com o Teu, a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, e que cada um que ouve esta mensagem experimente o poder transformador da oração em sua vida. Que eles vejam Tua mão agindo de maneiras que só podem ser explicadas por Tua intervenção divina. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar e que agora intercede por nós à Tua direita. Amém. Meu amigo, minha amiga, a oração não é uma fórmula mágica. Não é um ritual vazio. É um relacionamento vivo e dinâmico com o Criador do universo. E hoje, Deus está convidando você a experimentar a força transformadora da oração em sua vida. Como você vai responder a esse convite? Eu quero desafiá-lo a fazer da oração uma prioridade nos próximos 21 dias. A ciência diz que leva 21 dias para formar um novo hábito. Imagine o que poderia acontecer se você dedicasse tempo intencionalmente à oração todos os dias durante as próximas 3 semanas. Comece pequeno se precisar. 10 minutos por dia é um bom começo. Use esse tempo para falar com Deus e, mais importante, para escutá-lo. Anote suas orações e as respostas que receber. Você ficará surpreso ao ver como Deus trabalha quando prestamos atenção. E lembre-se das palavras de Jesus, em João 14:13-14. E eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome, para que o Filho glorifique o Pai. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Esta é a promessa de Deus para você hoje. A força de uma oração não está em quem ora, mas em quem ouve. E o Deus que ouve suas orações é o mesmo que criou o universo com uma palavra, que dividiu o Mar Vermelho e que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não há nada, absolutamente nada, que seja difícil demais para Ele. Então ore com fé. Ore com persistência, ore alinhado com a vontade de Deus e prepare-se para ver Deus mover montanhas em sua vida. Porque a verdade é esta: quando você dobra seus joelhos em oração, você acessa o poder que criou o universo. E com esse poder ao seu lado, não há limite para o que Deus pode fazer através de você. A escolha é sua. O convite está feito.
Como você vai responder? Que Deus abençoe você ricamente enquanto descobre a força transformadora da oração.